Nós estamos em uma série de mensagens, princípios de sabedoria bíblica para casamento e família. Então nós estamos tratando um pouco disso e temos abordado como texto central Efésios capítulo 5, do 21 até o fim do capítulo, onde vai ressaltar a beleza e a glória de Deus na união entre a igreja e Jesus Cristo. Mas o último versículo é um versículo que para nós é muito impactante. O apóstolo vai dizer: olha, o mistério é grande, eu me refiro a Jesus e à igreja. Porém, ele termina o capítulo dizendo isso, né? Porém, maridos, cada um de vós ame a sua esposa, e mulheres, respeitem os seus maridos. Então, nós sabemos, né, esse é o centro desse texto, mas nós temos que também olhar para esse porém de Paulo, olhando para as relações familiares. Nós vivemos em um contexto onde a família é relativizada, onde o casamento é relativizado e o padrão bíblico pouco explorado. Como foi dito em algumas mensagens que nós falamos nos finais de semanas passados, quem ensinará para os nossos filhos a respeito de temas difíceis como casamento, sexualidade? Se nós não ensinarmos, quem fará isso? Para quem nós entregaremos essa responsabilidade? Então, em primeiro lugar, a responsabilidade dos pais, em segundo lugar, também da igreja, em ensinar para aqueles que são solteiros o padrão bíblico para uma família bem-aventurada, para uma família que aqui e agora nessa terra já começa a experimentar das bem-aventuranças. Nós sabemos, por revelação da palavra de Deus, que Jesus inaugura o seu reino quando ele vem na terra. Então, de alguma maneira, nós já podemos experimentar de algumas bem-aventuranças desse novo reino aqui e agora. Nem todas elas nós experimentaremos aqui, como por exemplo, nós ainda estarmos diante do pecado. Nós fomos livres do pecado, não somos mais escravos do pecado, porém o pecado ainda está diante de nós. Isso faz com que as nossas relações sejam relações de pecadores. Mas a bênção que nós já podemos experimentar agora é que nós, a igreja de Cristo, temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar, para descortinar os nossos olhos, para vermos as verdades da palavra de Deus. E nós hoje então vamos observar um pouco dessas relações e como Deus já aqui e agora começa a redimir a sua criação e também as relações. E para isso nós vamos para Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5. Não é um texto grande, nós vamos ler todo ele, né? Provérbios 5, ou melhor, né? Provérbio de número 5. Nós vamos ler ele na totalidade, mas nós vamos nos ater a principalmente 6 versículos. Você pode ficar sentado mesmo, nós faremos a leitura dessa maneira. Provérbios 5. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Meu filho, atenta para a minha sabedoria, inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento, para que conserves o bom senso e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e a sua boca é mais suave que o azeite, mas no final é amargura como o abismo, afiada como a espada de 2 gumes. Seus pés descem à morte, seus passos levam para o caminho da sepultura. Ela não presta atenção à vereda da vida, seus caminhos são incertos, e ela desconhece isso. Agora, filho, presta atenção, e não te desvie das palavras da minha boca. Fica longe dela, e não te aproximes da porta da tua casa, para que não entregues tua força aos outros, nem teus anos a gente cruel. Para que estranhos não se fartem dos teus bens, nem teu esforço seja entregue ao estrangeiro. E no final da vida, quando a tua carne e o teu corpo se consumires, venhas a gemer, e dizer: como detestei a disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não dei atenção aos que me ensinavam, nem inclinei o ouvido aos que me instruíam.
quase cheguei à ruína completa diante da congregação e da assembleia. Bebe a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Por que permitir que as fontes e teus ribeiros de águas se derramem pelas ruas? Sejam somente para ti e não divididos com estranhos. Que teu manancial seja bendito. Alegra-te com a tua esposa, que tens desde a mocidade, como corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios de tua esposa sempre te saceiem e que te sintas sempre embriagado pelo seu amor. Por que, meu filho, andarias atraído pela mulher imoral e abraçarias os seios da mulher adúltera? Pois os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele observa todas as suas veredas. O ímpio, porém, será preso por suas próprias maldades e detido pelas cordas do seu pecado. Ele morre pela falta de disciplina e anda sem rumo pelo excesso de loucura. Pai, fala conosco por meio da tua palavra. Edifica-nos, sustenta-nos, repreende-nos, exorta-nos, encoraja-nos, para que a avivamos, Senhor, e assim possamos glorificar o teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esta é a palavra de Deus, inspirada por Deus. E nós podemos ver aqui o Evangelho de Cristo Jesus, tranquilamente, onde aquele que coloca o seu coração no Senhor encontra os melhores caminhos. Então perceba que o melhor caminho não é aquele que parece ser o melhor aos nossos olhos, mas o melhor caminho é o caminho do Senhor. E a sua palavra então nos orienta a como viver desta forma. E quando nós olhamos para as relações e para os nossos casamentos e para as nossas famílias, nós percebemos claramente que há algo intrínseco a nós, algo que faz parte da natureza do ser humano, que é o pecado. Nós temos dificuldade para nos relacionarmos conforme a palavra de Deus, de sorte que Deus deixou um livro como esse de sabedoria, para que nós nos ativéssemos às verdades da palavra de Deus. E quando nós falamos de casamento, hoje pela manhã, nós gastamos tempo falando a respeito da amizade que precisa haver entre marido e mulher e como isso reflete a glória de Deus. E agora nós vamos falar a respeito do marido e a mulher como amantes. Isso é muito importante. Nós precisamos lembrar, como falamos pela manhã, que o fundamento do casamento é o próprio Deus. O casamento entre mulher e mulher, entre mulher e homem, homem e mulher, e não mulher e mulher, ou homem e homem, mas a palavra de Deus vai dizer que o casamento, ele é monogâmico, e entre pessoas de sexo diferente. Esse tipo de casamento reverbera, na verdade, a própria relação da Trindade. O relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo precisa ser glorificado na maneira como nós vivemos. Nós sabemos quem é o Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro, conforme revelado nas Escrituras, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas muitas vezes nós não sabemos quais as implicações desta beleza, desta maravilha e desta glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo lá, capítulo 5 de Efésios, vai dizer que esse mistério é grande. Nós fomos unidos a Cristo. E isso é extraordinário, e de alguma maneira, agora, por causa do Espírito de Deus, nós podemos refletir a glória de Deus. Sabemos que nós fomos criados à imagem desse Deus maravilhoso, mas essa imagem, ela foi distorcida e corrompida por causa do pecado. Porém agora, quando depositamos fé em Jesus Cristo, nós nascemos de novo. Irrompe em nós essa nova criação, de maneira que a gente não vive mais a mesma vida. Há uma nova vida brotando dentro de nós, que jorra para a eternidade. Porém, queridos, muita ingenuidade há se pensamos que apenas ao darmos as mãos e dizermos cremos em Jesus, os problemas do casamento estarão resolvidos. Não estarão, e eu digo por quê.
Em primeiro lugar, porque partimos do pressuposto de que porque a pessoa diz que é crente, ela é. Mas a palavra de Deus nos orienta a não julgarmos as intenções, porém, podemos sim julgar os frutos. E muitas vezes nós olhamos para o fruto, a gente vê que a pessoa na verdade não nasceu de novo, mas a gente diz, ela diz que é crente, vem na igreja, serve num determinado ministério. Então não se engane, não é porque a pessoa professa que tem fé, que de fato a tem. O que vai dizer se essa pessoa tem ou não tem fé, é o tipo de vida que ela vive. Porque embora nós sejamos salvos pela fé somente, pela graça de Jesus Cristo, esta fé em Jesus Cristo e essa graça maravilhosa transforma a nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo no próprio texto em Efésios, Deus preparou boas obras de antemão para que nós andássemos nela. Então, se fomos salvos pela graça, e de fato fomos, agora precisamos viver como súditos desse reino, como novo nascidos, pessoas que nasceram de novo. Então, muitas vezes, irmão, você já até se casou, e a pessoa, ela não tem um caráter cristão. Porém, entretanto, todavia, é importante dizer que quando nós nos relacionamos com uma pessoa, não podemos também ser egoístas a ponto de dizer que queremos uma pessoa melhor do que nós. Então é uma linha tênue. Se de um lado a palavra de Deus vai dizer que não pode haver associação entre trevas e luz, de outro lado também eu não posso achar que eu tenho que ter o que eu mereço, uma pessoa muito melhor do que eu. Como eu tenho dito aqui, se nós temos esse tipo de argumento, nós vamos ficar sozinhos. Porque quando acharmos uma pessoa melhor do que eu e ela tiver o mesmo pensamento, ela vai dizer, mas eu sou melhor que você, eu vou esperar alguém melhor do que eu. Então, se de um lado a pessoa, ela talvez não demonstre algo, de outro lado também, eu tenho que tomar cuidado para não criar um ideal e isso me levar a ficar sozinho. Ou um ideal que me faça querer outra pessoa e não a que eu me casei. Então esse texto, ele salta aos olhos quando se trata de casamento. Primeiro porque o conselho aqui do salmista, a gente precisa lembrar, do salmista não, né? Do pregador, do sábio, do provérbio, o conselho dele, na verdade, não é apenas um conselho, mas é a própria palavra de Deus. Esse texto de sabedoria, ele também é inspirado. E quando nós olhamos para o verso 1 e para o verso 2, olha que extraordinário. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Presta atenção, incline os seus ouvidos para perceber o discernimento que eu tive. Isso é inspirado. Deus usou as circunstâncias, usou o momento que aquele homem estava vivendo para trazer princípios poderosos para nós. E que princípio é esse? Eu acredito que o centro desse texto de sabedoria está do verso 15 ao verso 19. Olha o que vai dizer: beba da água da tua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pela praça? Aqui o sábio está dizendo com uma maneira poética tão linda: por que que você vai querer beber em outra fonte, senão na sua mulher, senão no seu esposo? Por que você vai deixar que o coração do seu cônjuge possa ser roubado pelas ruas? Não, ele vai dizer na sequência, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Isso é extraordinário. Talvez alguns que estão aqui nessa série de mensagens possam estar se cobrando, dizendo: mas pastor, esse não é o meu primeiro casamento. Pastor, eu divorciei e hoje eu olho, eu não devia ter feito isso. Eu preciso dizer para você que há esperança, porque o Evangelho de Cristo Jesus é poderoso e o sangue dele é poderoso para te lavar inclusive deste pecado. Então, se há um jugo sobre você, poxa, eu
perdi meu casamento, eu não fui sábio, eu não ouvi a sabedoria de Deus, eu não me atinei para a palavra de Deus. Eu preciso dizer para você, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos eles, para nos lavar de toda impureza, de toda iniquidade. Então, no que você vai confiar nessa noite? Nos seus sentimentos de culpa ou na palavra de Deus? Então, se a culpa te assola, olhe para Cristo e saiba que Ele te justificou desse pecado também. Que Deus o Pai te declarou justo, e quando Ele vê você, por causa da fé que você tem em Jesus Cristo, Ele te vê totalmente justo por causa da justiça de Cristo. Mas, independente de como você esteja hoje, o conselho é simples: não viva um estilo de vida em que te dê liberdade para você buscar água em outra cisterna. E ele vai continuar, né? Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Gente, olha que coisa extraordinária que a Bíblia vai dizer aqui. Se deleite. O que Deus está dizendo é que, de alguma maneira que a gente não compreende, a relação entre homem e mulher glorifica a Deus de uma maneira que provoca em nós deleite. Quando nós nos relacionamos com a nossa esposa, e precisamos perceber aqui também que o princípio bíblico é de casamento, de relação íntima no casamento. Quando eu me deleito e tenho prazer nela, Deus é glorificado. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que a igreja medieval, na verdade, olhava para o casamento como algo ruim. E isso, de alguma maneira, trouxe um reflexo para nós nos dias de hoje. Por exemplo, Semana Santa e alguns outros feriados, né? Algumas outras datas importantes da igreja católica romana no passado, era proibido ter relações sexuais nessas datas. Isso gerou nos corações uma espécie de censura, de como se o casamento, ou melhor, a sexualidade, não fosse algo que glorifica a Deus. Porém, a palavra de Deus vai nos ensinar que, se nós vivemos em intimidade com a nossa esposa, no caso das mulheres com o seu marido, da maneira como a Bíblia ensina, Deus é sim glorificado, porque esse foi o seu plano. E a herança que a reforma protestante deixou para nós, quando nós olhamos, por exemplo, para poemas dos puritanos, que trazem à tona esta paixão e esse relacionamento íntimo entre casal. R.C. Sproul, um dos expoentes aí da reforma, um homem, um pregador extraordinário, né? Vai escrever, né? Ele escreveu isso há pouco tempo, em 2012, a respeito da sua esposa: eu queria ter segurado mais a sua mão. Essa é uma declaração pública de um homem considerado talvez um dos maiores exemplos de fé cristã dos nossos tempos, de que precisa haver um relacionamento de intimidade, de cumplicidade. Então, o chamado de Deus para nós, como nós vimos pela manhã, é de sermos amigos, mas não simplesmente amigos, mas o chamado de Deus é para sermos também amantes. Eu me lembro do conselho da saudosa avó da minha esposa. Quando nós nos casamos, ela disse: eu só tenho um conselho para dar para vocês: sejam sempre namoradinhos. Sejam sempre namoradinhos. Esse conselho foi muito bom e a gente carrega até hoje. De vez em quando a gente olha, você precisa ser namoradinho. Precisamos ser namoradinhos. E isso implica, não no namoro, entenda o que eu quero dizer, mas numa paixão fervente. Porém, queridos, nós precisamos entender o que isso significa. Porque às vezes o seu casamento está como aquela brasa cheia de fuligem que está quase se apagando, mas se você soprar com cuidado,
tirar algumas lascas de um tronco seco e começar a jogar e soprar um pouquinho mais, aquela brasa vai se acender novamente. Você que é solteiro, não se engane, essa paixão efervescente, ela oscila no casamento. Você que é casado, né, já descobriu isso com certeza. Se não descobriu, não é profetada não. Você vai descobrir que isso oscila nas relações, porque somos pecadores, então a gente erra um com o outro, fere o coração do outro, magoa um ao outro. Porém, nós podemos sim jogar umas lasquinhas e soprar com cuidado, e aquilo vai começar a acender. Então você pode levar uns pedaços de gravetos depois disso, e aquela chama vai acender um pouquinho mais. Aí você pode colocar pedaços de árvore seca um pouco maiores, e você vai se alegrar e se deleitar quando vê a chama chamuscando, né? Aquela língua de fogo subindo. Você vai ficar feliz ao ver que valeu a pena cultivar uma intimidade profunda que glorifica a Deus. Deus não chamou você para ter prazer e intimidade na pornografia. Deus não chamou você para ficar olhando para a mulher do teu próximo e desejando ela. A palavra de Deus é clara, Ele te chamou para você ter deleite e prazer na tua mulher, no teu esposo. E quantos de nós, irmãos, não respeitando a ordem bíblica, comparamos a nossa esposa com a esposa do outro, comparamos o nosso marido com o marido do outro? Está vendo? Eu queria que você fosse igual a ele, eu queria que você fosse igual a ela. Olha para a tua cisterna, olha para a fonte de água que Deus te deu. Deus te chamou para ser amante do seu esposo, e você, homem, da sua esposa. Precisa haver uma intimidade profunda, também sexual, no casamento. E pasmem, queridos, essa afirmação que eu vou fazer, ela pode até surpreender você, mas muitas das disfunções sexuais encontradas no casamento partem, né, na sua raiz, daquele senso que eu já disse, né, católico lá do passado, de que o sexo não é aceitável diante de Deus. Eu me lembro que eu fui tão oprimido com isso, né? Meus líderes da igreja na minha mocidade, eles me oprimiam tanto, assim: olha, você tem que casar virgem, você não pode ter relação sexual. Era um peso tão grande que se jogava, que quando eu me casei, mesmo depois do casamento, eu tinha uma sensação que parecia que aquilo era pecado. Nós precisamos ter cuidado. E aquilo, eu tive que orar, eu tive que conversar com minha esposa: olha, eu preciso tirar isso do meu coração. E foi difícil. Quantas pessoas não têm disfunções por causa de legalismo, por causa de imposição de homens, pessoas que disseram: não toque nisso, não pega aquilo, não faça isso. A palavra de Deus vai ser clara: o Senhor nos chamou para termos intimidade profunda no casamento. É bom, mas muitas vezes a gente pensa: se é bom, então deve ser pecado. Já viu aquele ditado popular? O que é errado é mais gostoso, o escondido é mais gostoso. Olha o quanto isso é perverso. Olha o quanto isso desagrada a Deus. Como assim? O que é errado é mais gostoso. Vamos fingir que está errado. A fantasia, né? Vamos fingir que a gente está fazendo alguma coisa errada. Então a gente precisa ter cuidado, porque não é porque é gostoso que é errado. Mas precisamos lembrar, principalmente os solteiros aí, né, que a sexualidade é exclusiva para o casamento. Olha o que 1 Timóteo, capítulo 4, se você fechou sua Bíblia, mantenha ela aberta como de costume, né? 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 5, olha o que vai dizer. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento
e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 2 aspectos é destacado pelo apóstolo Paulo nesta carta ao seu filho amado. A segunda, vou começar de trás para frente, tem a ver com o alimento, né? Alguns diziam, você não pode comer isso, que é pecado. Mas a primeira tem a ver com o que nós estamos destacando hoje aqui, o casamento. Porque eles viam essa relação de intimidade como algo perverso, como algo animal. Mas nós precisamos entender o princípio bíblico de valorização da sexualidade. É importante. É importante ensinarmos para os nossos filhos que isto é bom e que, se realizado dentro dos princípios bíblicos, vai fazer você uma pessoa satisfeita em Deus. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. E como casais, pecamos muitas vezes. Talvez você nunca tenha ouvido, mas existe um ditado que diz que o sexo começa na cozinha. Isso significa que o casal, né, a relação de intimidade não começa nas 4 paredes, mas começa bem antes disso. Principalmente os homens, né, falham bastante nisso, né? Acreditam que agradando a esposa 10 minutos antes, 20 minutos antes de ter intimidade com a sua esposa, vai fazer ela ser uma mulher satisfeita. Não vai. Nós fomos criados à imagem de Deus. Isso implica, olha como Deus se relaciona. Deus é um ser relacional. Ele é tão relacional, isso que faz ele ser o único Deus verdadeiro. Quando você olha, por exemplo, para Alá, Alá é um Deus único, né? Não é uma triunidade, como nós aprendemos na Escritura a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por assim dizer, Alá não pode conhecer o amor, porque o amor implica em haver outro. Mas o nosso Deus, Ele sempre amou, porque Ele não precisou da criação para amar. O Pai sempre amou o Filho sempre amou o Pai, o Espírito sempre amou o Filho sempre amou o Espírito, o Pai sempre amou o Filho e o Espírito. Eles sempre se amaram. Por isso que o nosso Deus é pré-existente, autossuficiente. Este é o relacionamento padrão. Então, se eu quero ter um casamento que glorifica a Deus, eu preciso entender que essa relação de amor extrapola a intimidade do casal. Precisa haver respeito, precisa haver cultivo. Nós falamos bastante disso de manhã, né? Cultivo. Então, nós precisamos entender, em outras palavras, né? O sexo nunca deve degradar ou rebaixar um dos cônjuges a uma espécie de objeto, né? A uma espécie de coisa. Eu busco quando eu quero. Porque, na verdade, queridos, não é um bom sexo ou uma boa relação íntima que produz um bom casamento, mas são os bons casamentos que produzem intimidade profunda, que glorifica a Deus. Nós não devemos ter intimidade considerando o outro como um mero objeto, um escravo ou um animal. Nós precisamos olhar para isso e perceber que a relação de marido e mulher tem que ser um reflexo da Trindade, tem que glorificar a Deus desta maneira. Então, quando Deus foi criar todas as pessoas, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A palavra de Deus vai dizer: homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança. Então nós precisamos entender, e terminando essa parte mais teórica e profunda, importantíssima para vocês, eu quero dar alguns conselhos práticos para que essa chama volte a acender. E eu vou fazer isso fazendo algumas perguntas a vocês. Eu quero que, com sinceridade, você reflita na resposta que você vai dar. A primeira pergunta que eu faço a você, esposa, a você, marido, não precisa responder em voz alta, para você não ficar com vergonha. Com que frequência você se diverte, você ri com o seu cônjuge?
Pensa bem nisso. Com que frequência vocês dão gargalhada? Lembra das gargalhadas? Lembra do sorriso? Lembra da diversão? Quanto tempo faz que isso não acontece entre vocês? Essa é a primeira pergunta. Como é que vai acender a chama e o seu casamento vai refletir a glória de Deus se vocês não riem juntos? Se o casamento de vocês parece mais refletir o inferno do que a glória de Deus? Como é que os seus filhos vão desejar casar-se no futuro, se a referência de casal que eles têm é de um casamento conturbado? Para você, jovem, adolescente que está aqui e é solteiro, eu preciso dizer, apesar do seu pai e da sua mãe falhar, talvez eu falhe, a minha esposa fale com o meu filhinho Nicolas, e isso possa fazer com que ele fique frustrado com relação a casamento. Por mais que a minha mãe e meu pai me abandonem, a palavra de Deus vai dizer que Deus não me abandona. Existe uma referência de relacionamento que eu posso olhar, e essa referência é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta referência é o amor sacrificial de Jesus para com a sua igreja. O apóstolo Paulo, quando vai falar de casamento, ele não diz, olha para o apóstolo Pedro, ele é casado, ele é uma referência. Não, ele vai dizer, olhe para Cristo e para o amor sacrificial que ele teve com a igreja. Então, maridos, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Esta é a referência. Então não se frustre, e se você está aqui e o seu casamento está refletindo mais o inferno, o Espírito de Deus pode transformar isso. Talvez você precise de lenha nova. Como eu disse no domingo pela manhã, essa lenha nova, ela não é uma pessoa nova na sua vida. A lenha nova é esse alicerce sobre o qual nós construímos a nossa vida e os nossos relacionamentos, é Jesus Cristo. Segundo conselho prático, quando foi a última vez que vocês tiveram uma conversa significativa? Mas o que isso significa, significativa? Não estou falando que vocês conversaram sobre os filhos de vocês, ou sobre a agenda social de vocês, mas uma conversa significativa a respeito do que eu penso, dos meus sonhos, dos meus projetos. Isso é importante para ambos os lados. Terceiro conselho prático, alguma vez vocês ouviram música juntos, sem a presença dos filhos? Vocês dançaram juntos, mesmo que não tenham essa habilidade, que é o meu caso? Mas de vez em quando eu tiro minha esposa para dançar dentro de casa. Quantas vezes você agiu como bobo, ficou com a bochecha rosada, envergonhado, mas mesmo assim fez algo para alegrar o dia da sua esposa, para alegrar a noite do seu marido? Quarto conselho prático, pense sinceramente, no último mês, quantas vezes você leu a Bíblia junto com a sua esposa e junto com o seu marido? Como é que você quer ter um casamento que reflete a glória de Deus se você não tem feito isso? Quinto conselho prático, alguma vez, nas últimas semanas, vocês andaram de mãos dadas? Ou o marido sai correndo na frente? Eu lembro de um pastor pentecostal uma vez dando esse exemplo, né? E dizendo, né? A esposa empurrando o carrinho aqui, com o outro pé chutando o mais novo, e aqui com o bebê, e o marido bonitão, né? Paletó, igual eu estou aqui, né? Paz do Senhor, irmão, glória a Deus. Lembre-se, a sua esposa é a sua prioridade, não seus filhos. O seu marido é a sua prioridade, não seus filhos. Seus filhos vão embora, constituir família. E se você valorizar mais o seu cônjuge do que os seus filhos, eles serão bem-sucedidos em suas famílias. Eles não serão frustrados, querido. A gente pensa, eu preciso dar tudo para o meu filho, senão ele vai ser frustrado. Não! Você precisa ser uma boa referência. Lembra do apóstolo Pedro? Ele diz, olha, se o seu cônjuge é incrédulo, ganhe ele pelo silêncio. Pelo seu testemunho você vai ganhar o coração dele. A gente sabe que a salvação não vem pelo exemplo, é pela pregação da palavra de Deus. Mas o coração do cônjuge incrédulo é ganho pelo testemunho. Como nós vamos ganhar o coração dos nossos filhos? Se não também por um testemunho vivo.
Eu me lembro que no culto doméstico dessa semana, eu, minha esposa e meu filho lá em casa, tinha uma pergunta, né? O que a gente faz hoje que glorifica a Deus? Era mais ou menos assim a pergunta. Aí meu filho pegou e falou assim: o que o meu pai faz. Eu não estou dizendo isso para me engrandecer não, irmãos. Eu sou o pecador mais miserável de todos vocês. Não é isso que eu quero aqui. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que o exemplo vai fazer o seu filho e a sua filha olhar para o casamento com outro olhar. Isso é muito importante. Ande de mãos dadas com a sua esposa. Ande de mãos dadas com ela. Ande abraçado com ela. Isso vai ser um exemplo muito bom para o seu filho. 6º conselho prático para refletir a glória de Deus. Quando foi a última vez que vocês disseram um ao outro: me desculpe, me perdoe? Sem apontar os erros do outro depois. Estou ouvindo umas risadinhas. Sem apontar os erros do outro. 7º, pense com sinceridade. A sua intimidade física tem se tornado cada vez mais pesada, mais fria, e frequentemente tem sido uma tensão. Cuidado, você que é homem, eu digo para você primeiro, pode ser que você esteja enfrentando um problema hormonal. E você, esposa, nem sempre problemas na sexualidade quer dizer que tem outra na vida do seu esposo. Que mulher pensa isso, né? Poxa, meu marido está tendo problema, então ele tem outra. Não, às vezes ele está com problema hormonal, às vezes ele está com estresse, isso está bloqueando a produção de alguns hormônios do corpo dele. Para isso, meu querido amigo, hoje existe remédio, muito bom. Você não vai ter problema, procure ajuda médica. Se você tem dificuldade, pode me procurar, eu te ajudo, eu vou com você. Se tiver vergonha de ir na farmácia, eu vou lá, eu compro no seu lugar. Tem problema não tem vergonha nenhuma disso daí. Não existe vergonha, querido, em querer satisfazer a sua esposa. Vergonha é você se fechar e destruir o seu casamento, porque a relação íntima tem se tornado cada vez mais uma pressão no relacionamento. Nossa, e agora? Já faz uma semana, já faz 2, eu já aconselhei casais que fazia 2 meses. Jovens, hein? Menos de 30 anos. Não eram velhos, não. Eu olho para o meu avô e eu brinco com ele, né? Meu avô cearense, arretado, 77 anos, falo: vô, impõe a mão aí na minha cabeça. Eu não acredito nisso não, né? Mas é uma brincadeira, transfere essa unção aí para mim, que eu quero chegar nessa idade forte igual o senhor. Nós precisamos, queridos, entender que existem problemas além de problemas de extraconjugal. Existem outros problemas. Então procure ajuda, procure aconselhamento de casais mais experientes. 8º conselho prático. Quando foi a última vez que você disse obrigado? Não por uma coisa grande, mas por atividades comuns, cotidianas. Como, por exemplo: nossa, sua comida está uma delícia. Obrigado por ser essa esposa maravilhosa. Se o seu marido cozinha, nossa, como que você cozinhou bem hoje? Obrigado. De repente seu marido fez aquele churrasco, aquela costela, né, que tem gente me devendo. Você fala: nossa, marido, que costela maravilhosa que você fez. Talvez não por ter lavado a louça, mas por ter conseguido pagar as contas naquele mês. Olha, você é um homem trabalhador. Obrigado por ser esse homem provedor que cuida do nosso lar. Qual foi a última vez que você disse obrigado porque você consertou o carro? Talvez ele não teve habilidade técnica para ele mesmo fazer, mas ele levou e consertou. Agora, se você não tem feito essas coisas, maridão, está na hora de fazer, né? 9º conselho prático. Quando foi a última vez que alegremente, é mais difícil alegremente, por isso que eu estou enfatizando, você disse: como eu posso ajudar você hoje? Alegremente. Não é aquele assim: está precisando de ajuda? Não. Tá bom, então, vai com Deus aí na sua tarefa. Não.
Tem hora que eu brinco com a minha esposa, né? Fala, amor, você quer que eu faça tal coisa? Ela não faz. Aí eu, achei que você ia falar não. Mas alegremente, eu quero te ajudar, eu quero contribuir de alguma forma. Esposas, a mesma coisa. Quantas mulheres, né, também se encostam no marido e não são a mulher de Provérbios 31, que trabalha, que corre atrás, que ajuda, que coopera. 10º conselho prático, estamos caminhando para o fim. Quando foi a última vez que você surpreendeu a sua esposa ou o seu marido com um presente? Aí você fala assim, poxa pastor, eu não trabalho, só meu esposo trabalha, então não vai dar para eu surpreender ele, que eu vou ter que pegar o dinheiro, ele vai saber que eu peguei. Minha querida, se você soubesse que o presente que o homem espera não se pode comprar, você pode presenteá-lo de tantas maneiras, e ele vai ficar tão satisfeito como se ele tivesse te dado uma bolsa da Tiffany, da Vitor Hugo, ou para os mais humildes, da C&A, não tem problema também. Você vai ficar feliz com essas coisas, ele vai ficar feliz com outras coisas que você também pode fazer. Próximo conselho. Na última semana, em algum momento, você levantou a voz para o seu cônjuge? Pastor, mas se você conhecesse meu esposo, você ia falar que eu gritei com razão. Não existe gritar com razão. Quantos casais estão perdendo o coração dos seus filhos porque brigam na frente dos filhos? Depois lá na frente não vai ter os filhos próximos e não vão entender por quê. Perderam o coração dos filhos, porque colocava o pai contra os filhos ou o contrário, a mãe contra os filhos. Não faça isso, está errado. Próximo conselho. Vocês são desejosos de passar tempo um com o outro, ou gostam mais de ficar na igreja, gostam mais de trabalhar, não podem ver uma oportunidade que estão fugindo do lar? O fogo não vai ser acendido, vocês não vão ser amantes dessa forma. Próximo conselho. Quando temos, aqui eu anotei também, importante, né? De repente você gosta de passar mais tempo na academia, né? Tem gente que está nessa daqui também. Mais tempo com as amigas, preste atenção nisso. Mais tempo no Instagram, no Facebook, na TV, né? Nas séries, Netflix. Cuidado. Quando temos tempo juntos em casa, apenas vocês dois, será que o celular sempre está ali ligado? Se ele apitar, você olha para ele? 14º lugar. Será que existem mágoas, pecados ou medos que ainda não foram revelados para o seu cônjuge e precisam para que você se sinta livre? Vai ser difícil você viver um relacionamento profundo que glorifica a Deus se há segredos entre vocês. 15º e último. Como que você acha que o amor de Deus, a graça de Jesus e a presença gloriosa do Espírito Santo pode ajudar você a viver um casamento feliz e que reflete a glória de Deus? Para mim é muito claro nesse texto o Evangelho de Cristo Jesus. Porque pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não foram transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo, dificilmente vão conseguir viver esta realidade. Eu digo mais, não vão viver em plenitude nessa terra, vão falhar, mas é a graça de Deus que vai fazer você permanecer. Eu tenho dito e repito, o que vai fazer o seu esposo continuar sendo fiel a você, mais do que o amor que ele tem por você, é o amor que ele tem por Jesus Cristo. O que vai fazer a sua esposa te respeitar mais do que o amor que ela tem por você, é o amor que ela tem por Jesus Cristo. Por isso, se existe uma regra para achar um cônjuge, a regra seria essa: encontre alguém que ame mais a Jesus do que ame você, e você estará tranquilo. Vamos ficar de pé?
Vamos ficar de pé. Eu quero que nesse momento agora você possa refletir um pouco sobre o que a palavra de Deus está falando conosco nesse dia. Precisamos ter famílias que sejam como um luzeiro, que sejam como um farol. Nós precisamos entender que Cristo já começou a redimir a criação. Cristo já começou a redimir a criação. E se nós fazemos parte desse povo redimido, nós precisamos refletir a glória de Deus. E nesse momento agora, eu quero pedir para você procurar a sua esposa, ir até ela, você procurar o seu esposo, ir até ele. Se você está sozinho, não tem problema, nós vamos orar para você encontrar uma esposa, um marido. Se você, como a Anne aqui, está com os filhos, abrace seus filhos. Nós vamos ter um momento de família agora, em que nós vamos orar uns pelos outros. Eu vou colocar uma música aqui para tocar. Enquanto essa música ela é cantada, eu quero que você pense em tudo que foi dito aqui. E talvez hoje seja um momento propício, um momento importante para você pedir perdão. Pedir perdão por não estar refletindo a glória de Deus dentro da sua casa. Pedir perdão por estar falhando em muitas coisas. É um momento agora de você olhar para dentro e não olhar para o outro. Não apontar as falhas e os erros do outro, mas olhar para você e tentar de alguma... Pode vir, vem aqui, Carol, do meu lado. E tentar de alguma maneira encontrar onde você tem falhado. Irmãos, é certo isso que eu vou dizer para vocês. É certo que é muito mais fácil para os outros verem os nossos erros do que a gente mesmo. Então, dificilmente a gente consegue reconhecer as nossas falhas. Mas em nome de Jesus, que o Espírito de Deus, através dessa palavra hoje, possa mostrar para você que Ele quer que você se deleite na mulher da sua juventude. Ele quer que você tenha prazer na sua esposa e que de alguma maneira isso o glorifique, isso o exalte, isso faça com que ele, ou melhor, faça com que o ímpio possa ver Deus na sua vida. E também, queridos, possa fazer os seus filhos, que talvez ainda não sejam salvos, possa fazer com que eles também vejam a glória de Deus na sua vida. Vamos ter esse tempo precioso, então? Abraça a sua esposa, abraça a sua família, e nós vamos fazer isso enquanto essa música toca aqui.